Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Deus restaurou a minha família. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Erickson de Araújo e começo escrevendo esse testemunho dando toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus, por tudo que Ele fez e ainda fará na minha vida e na vida da minha família. Também a minha eterna gratidão ao meu amado pastor Henrique Lino e a Cristiane. A palavra do Senhor se cumpre, mas é necessário nos entregarmos a Ele em obediência, colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas e praticarmos a sua palavra todos os dias. Deus cumpriu a sua promessa, restaurou o meu casamento, porém não foi fácil. Tive que passar por um deserto doloroso, mas necessário. Vou contar um pouco da minha história. Vim de uma família católica, mas não praticante. E como a maioria nunca havia lido a Bíblia, e por esse motivo não conhecia os mandamentos de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Conheci minha esposa na escola onde estudávamos. Já no início da nossa relação, tivemos o primeiro problema. A família dela não aceitava o nosso namoro, mesmo assim fomos em frente. Um dia, em uma discussão, o padrasto dela a colocou para fora de casa, porque ela insistiu em continuar com o nosso namoro. Quando ela chegou em casa e me contou tudo o que tinha acontecido, ele disse que não tinha para onde ir. Nós tínhamos 18 anos na época. Conversamos com a minha mãe, que a acolheu na casa dela, e decidimos então morar juntos. Enfrentamos muitas dificuldades, pois éramos inexperientes e não trabalhávamos na época. Fiquei com muita raiva deles pelo que fizeram com ela, e hoje entendo que a responsabilidade por me tornar uma pessoa amarga no passado foi meu mesmo, por guardar toda essa raiva e mágoa dentro de mim. 5 anos depois veio o nosso primeiro filho. Foi uma alegria para todos e isso nos aproximou mais da família dela. Porém, o relacionamento deles comigo era distante, pois não frequentava a casa deles e a mágoa só aumentava. E muitas vezes que a minha esposa voltava da casa deles, nós brigávamos porque ficava sozinho. Mas minha esposa sempre foi companheira e muito carinhosa comigo. Ela tinha um jeito calmo e eu tentava mudá-la, por achar que eles se aproveitavam desse jeito dela. Eu não percebi o quanto era egoísta e aos poucos fui me afastando dela e acabei cometendo adultério. Ela descobriu por causa de uma mensagem no celular. Nesse dia brigamos muito e mais uma vez, de forma irresponsável, tentei transferir a responsabilidade do meu erro para a família dela. Mesmo com essa traição, ela me perdoou e continuamos a viver juntos. 13 anos depois veio nossa filha. Nossa relação não estava muito bem, mas o nascimento dela nos deu ânimo. Uma observação: dos 23 anos juntos, vivemos 13 em fornicação. Só viemos a nos casar no papel quando nosso primeiro filho já era grande. Mesmo felizes com a chegada de nossa filha, nós éramos um casal completamente fora dos padrões de Deus. Minha esposa era muito apegada às redes sociais e a família dela e eu às sacanagens do mundo. Quando nossa filha estava com 1 ano, comecei a trabalhar de madrugada para ganhar um pouco mais e conseguir manter a casa. Minha esposa também trabalhava e nessa época nos vimos pouco. Com isso, os problemas do nosso casamento voltaram novamente, pelo fato de trabalhar de madrugada. Assim, novamente fui me afastando dela, sem nem perceber, e ela, por ser sozinha, se apegava ainda mais às redes sociais, e eu, por também me sentir assim, acabei entrando no mundo da pornografia. Vivíamos aparentemente bem, mas não tínhamos um casamento feliz. Um dia, acordei de madrugada e peguei o celular dela para navegar na internet. E acabei vendo uma mensagem de um rapaz. Por estar nervoso, acordei questionando a respeito daquilo. Brigamos muito nesse dia. E ela, chorando, pediu perdão. Disse que não tinha cometido adultério, mas que havia trocado 1 ou 2 mensagens com esse rapaz por se sentir sozinha. Também pedi perdão a ela, pois percebi que também estava agindo de forma errada. Mas bastava uma discussão que jogava na cara dela o que tinha acontecido no passado.
Passado um tempo desse acontecimento, minha esposa começou a ficar diferente comigo, mas cego e afundada minha soberba, já não via que nem de longe éramos mais marido e mulher. Até que na noite de 18 de julho de 2017, acordei para ir ao banheiro e novamente peguei o celular dela e tive a curiosidade de olhar o seu WhatsApp e vi a foto de outro homem. Ela acordou assustada, tomou o celular das minhas mãos. Em meio a mais uma discussão, ela me disse que queria separação, pois não aguentava mais tantas brigas e que se sentia sufocada, e o melhor que tínhamos a fazer era nos separarmos. Diferente das outras vezes, onde sempre transferia a responsabilidade dos meus erros, e ela me pedia desculpas, dessa vez era diferente. Sentia na sua voz e via no seu olhar. Ela realmente estava decidida a não querer mais o nosso casamento. Chorei, pedi perdão, mas nada adiantou, pois ela estava com o coração endurecido e magoado. Ao amanhecer, ela pegou nossos filhos e foi para a casa da tia dela. No dia seguinte, eu fui atrás dela para conversarmos e a convenci a voltar para casa, mas foi apenas uma volta, pois ela continuava com o coração endurecido. Uma semana depois, ela disse que foi um erro ter voltado, que o amor tinha realmente acabado e não queria mais ficar comigo. Chorei muito, mas não adiantou, e ela foi embora de vez, dizendo que não voltava mais. Começou ali o meu deserto. Não comia direito, nem dormia. No trabalho ficava desatento e muitas vezes ia ao banheiro para chorar, pois sabia que tinha errado com ela, mas não sabia o que fazer para ter a minha família de volta. Até que um dia, Deus enviou um jovem de 20 anos que começou a trabalhar comigo. Como ele me via triste todos os dias, resolveu perguntar por que eu estava daquele jeito. Mesmo sem ter amizade com ele, falei o que havia acontecido, pois queria desabafar com alguém. Ele aproveitou a situação e pregou a palavra de Deus para mim. O que me chamou a atenção foi o que ele disse para mim. Seu casamento será restaurado em nome de Jesus, mas antes Deus quer tratar com você. Você cometeu muitos erros e agora é necessário que você se arrependa diante de Deus e abandone tudo que é contrário à sua palavra e busque a Ele por sua vida, pois Deus quer te consertar. Aquelas palavras me deram um ânimo, mas como nunca tinha lido a Bíblia, ficava perdido na leitura. Eu e esse jovem nos tornamos muito amigos e ele foi orientando-me na leitura da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Comecei a frequentar a igreja e ler a palavra de Deus, mas confesso que somente com interesse maior de ter a minha família de volta. Um dia me veio na mente a palavra restauração e comecei a pesquisar na internet todo tipo de assunto relacionado a casamento. Nossa, era tanta informação e tantos vídeos que não sabia por onde começar. Ficava horas vendo vídeos e pouco lia a Bíblia. Eu queria uma fórmula mágica que eu trouxesse de volta. Um conselho: tome cuidado com os tipos de vídeos que vocês estão vendo, pois muitos me levaram a fazer muitas coisas erradas, como por exemplo, mandar vídeos de casamentos e versículos bíblicos para minha esposa, achando que isso ajudaria em alguma coisa. Muito pelo contrário, as coisas só pioraram. Até que um dia, vendo vídeos no YouTube, acabei encontrando o canal do Ministério Atalaia de Deus. Hoje entendo que foi o Espírito Santo que me guiou. Assisti os vídeos do pastor Henrique Lino. No começo não era fácil, pois eu o achava muito rígido, e os outros canais falavam de forma agradável aos meus ouvidos, na verdade, me conduzindo ao erro. E quanto mais errava, mais o coração da minha esposa endurecia, o que só fazia aumentar o meu sofrimento, pois cada vez que a procurava, ela me maltratava cada vez mais. Foram muitas noites de choro e desespero, pois eu não saía das redes sociais e sofria com cada publicação dela, mesmo sabendo que ela não estava envolvida com ninguém. Nesse tempo, já estávamos separados há 8 meses, e um dia ela veio em casa e pediu a certidão de casamento, dizendo que era para levar para o trabalho. Quando insisti em perguntar se era verdade, ela me disse que sim, mas que também iria dar entrada no divórcio. Outra observação: eu não sabia que não deveria entregar a certidão do nosso casamento. Chorei muito nesse dia, pois fazia
tudo errado. E não tendo mais opções, voltei ao canal do pastor Henrique Lino e comecei a assistir aos vídeos. Fui me interessando, pois eles me mostravam todos os erros que eu estava cometendo, até que um dia resolvi ligar e pedir a ajuda do ministério. A Cléia me atendeu e disse que o pastor iria me retornar. Eu fiquei ansioso, esperando a ligação. Nesse tempo a dor pela separação já não era tão grande, pois os vídeos com os ensinamentos da Bíblia me ajudavam muito. Mesmo assim teimava em ficar buscando informações da minha esposa. Às vezes batia a saudade e a tristeza e novamente o choro voltava. Até que um dia o telefone tocou. Quando atendi era a Cristiane. Fiquei muito feliz nesse dia. Conversamos bastante sobre o meu casamento e sobre os motivos que levaram à separação. Eu chorava muito enquanto conversava e ela só ouvia. Quando acabei de explicar, ela me disse: "Você tentou tudo. O que podia, não foi? Deu certo?" Ela voltou. Eu respondi: "Não." Assim ela continuou e disse: "Agora você vai entregar o seu casamento nas mãos de Deus e vai buscar por sua vida. E tenha fé, pois o seu casamento será restaurado em nome de Jesus." Desse dia em diante passei a ser acompanhado pelo ministério, vendo os vídeos do pastor, assistindo os cultos e as lives. Fui aprendendo a ler e a meditar na palavra de Deus. Nesse tempo já não estava mais congregando na igreja que frequentava, pois aprendi que não devemos congregar onde existem erros, pois isso é concordar com o pecado. Toda semana a Cristiane me ligava para saber como eu estava. As conversas eram edificantes e me ajudavam muito, e ela não deixava de me chamar a atenção quando eu errava. Orientou-me a não procurar nem querer saber notícias da minha esposa, somente dos meus filhos. Era muito difícil, pois pegava minha filha toda semana para matar um pouco a saudade. Fiquem atentos, nunca deixem seus filhos, pois só nós sabemos a tristeza que eles sentem pelo mal que causamos com a separação. Eram muitos os conselhos que eu recebia do pastor por intermédio da Cristiane. Mas outro detalhe: obedeça ao seu pastor e principalmente a palavra de Deus. Afaste do seu cônjuge, não queiram saber notícias, pois o diabo sabe muito bem como usar essas situações para bombardear as nossas mentes, nos fazendo tropeçar e retardando o agir de Deus em nossas vidas. Algumas vezes, quando eu ia buscar a minha filha, via que minha esposa estava toda arrumada para sair com meu filho. Doía muito vê-la na minha frente e ela sequer olhava para mim. Eu pegava minha filha e saía para um lado e ela para o outro com meu filho. Nesse momento o diabo lançava suas setas na minha mente e ficava imaginando um monte de coisas e começava a chorar, pois tirava os olhos de Cristo para olhar para a situação. E com isso me esqueci de que o Senhor estava no controle de tudo. O tempo passou e continuava lendo a Bíblia e fazendo o mais importante, praticando a palavra de Deus. Pois não adianta ler e não praticar os mandamentos. Fui aprendendo a jejuar, mortificar a minha carne, entender a importância do dízimo. E enquanto isso, o Senhor ia me mostrando os meus erros e me ensinando a ser servo, homem, marido, pai e irmão, da maneira como Ele queria. Não foi fácil, mas fui aprendendo a buscar Deus em primeiro lugar na minha vida e estar no centro da sua vontade. O nosso Senhor nos molda, não da maneira como queremos, mas da maneira como Ele quer, nos corrigindo por amor. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por filho. O tempo passava e o crescimento espiritual aumentava, porém confesso que mesmo em fortalecendo dia após dia, ficava pensando neles e no tempo que estava no deserto. Mas lembre-se, o tempo é do nosso Senhor. A nós só cabe obedecer e perseverar. Era maravilhoso. Quanto mais buscava o Senhor pela minha vida, mais Ele se revelava e me ensinava a andar em santidade, pois sem santidade ninguém verá o agir de Deus em suas vidas. Comecei a perceber muitas mudanças em minha vida, já estava mais fortalecido espiritualmente. O choro às vezes vinha, mas sem tanta dor. Mesmo não procurando saber informações da minha esposa, percebi uma mudança no comportamento dela, pois a mulher que outrora somente me repudiava começou a querer saber notícias de mim. De forma discreta, perguntava como eu estava, se estava bem,
Ouvi-la querendo saber de mim me deixava muito feliz, mas era orientado a não tirar os olhos de Cristo e somente responder o necessário. Aprendi que às vezes a mudança no comportamento do cônjuge pode ser apenas uma cilada do diabo para nos fazer cair. O tempo passava e às vezes ficava ansioso. Algumas vezes batia o desespero, pois a saudade era muito grande. Nas lives, sempre ouvia o pastor falando para alguma ovelha que a restauração do seu casamento estava se aproximando e ficava esperando ele falar alguma coisa para mim, mas a resposta era sempre a mesma: perseverar, pois as coisas vão acontecer no tempo certo. Nesse meio tempo, comecei a perceber que a vida financeira da minha esposa começou a ficar difícil e a saúde dela começou a piorar. A Cristiane me orientava a não me preocupar com isso, pois Deus estava tratando com ela. Não era para ajudar e nem para atrapalhar. Era muito difícil ver a minha esposa passando dificuldade e não poder fazer nada, mas por obediência a Deus e ao pastor, ficava quieto e continuava perseverando e buscando a Deus para a minha vida. Um dia fui autorizado pelo pastor a perguntar sobre a saúde dela, porém somente se a iniciativa de comentar algo fosse dela. Não entendi o porquê, mas obedeci. Isso durou 2 meses mais ou menos, e eu ansioso, querendo ver alguma coisa, mas logo percebia que essa ansiedade era falta de fé. Até que um dia, minha esposa me chamou no WhatsApp e agradeceu a preocupação que eu estava tendo com ela, e me disse que queria conversar comigo. Perguntei sobre qual assunto e ela me disse: sobre nós. Liguei para a Cristiane, que me passou algumas orientações sobre a nossa conversa, e também me disse: ore e entregue nas mãos de Deus, pois Ele te dará sabedoria no dia da conversa. No dia marcado fomos conversar e ela me propôs a voltarmos a ser amigos. Mesmo triste, recusei. Disse que essa proposta estava fora de cogitação, pois éramos casados. O pastor Henrique Lino nos orienta a nunca aceitarmos a amizade dos nossos cônjuges, pois quando existe amizade, não acontece a restauração. Eu continuei buscando o Senhor por minha vida. Passou um tempo e no dia 6 de junho de 2019, ela apareceu no meu trabalho de surpresa, me chamando para conversarmos novamente. Irmãos, nesse tempo já era notório algumas mudanças no comportamento dela. A maneira como falava comigo era mais tranquila, e lá fomos nós para a segunda conversa. E a proposta dela foi que voltássemos, mas primeiro como namorados, para ver se ia dar certo. Mas orientado pelo pastor, novamente recusei, dizendo que éramos casados e namorar não era uma opção. Irmãos, sejam firmes, pois toda desobediência gera mais dor e só retarda a restauração. Novamente voltamos cada um para sua casa. A princípio eu já estava bem descansado no Senhor. E uma semana depois ela me chamou no WhatsApp, perguntando o que eu iria fazer depois do trabalho. Respondi e ela disse que queria continuar aquela conversa. Marcamos para conversar no dia 3 de julho, no sábado. No dia confesso que fiquei ansioso, quase nem consegui dormir no dia anterior. Marcamos de conversar no shopping. Ela chegou meia hora antes, estava linda, toda arrumada, e pediu que fôssemos a outro shopping, pois aquele estava muito cheio. No caminho conversamos várias coisas. Quando chegamos ao local, começamos a conversar, e para minha surpresa ela me disse: quero minha família de volta. Irmãos, meu coração disparou de alegria, pois a mulher que dizia que não me amava e não iria voltar estava diante de mim, dizendo que estava arrependida e queria sua família de volta. Disse que começou a sentir saudade de mim e percebeu que nunca tinha deixado de me amar. Também pedi perdão por tudo que fiz a ela e aos nossos filhos. Aí o Senhor restaurou meu casamento. Era maravilhoso sentir o carinho da minha esposa novamente. Foram meses muito difíceis, inúmeras noites de choro, mas foi necessário para o meu crescimento pessoal e principalmente espiritual. Hoje estamos procurando casa para morar e cuidar do nosso primeiro ministério, a nossa família. Antes de termos essa última conversa, o pastor me disse que era para começar a procurar uma casa maior. Eu não entendi o porquê, mas comecei a procurar. No dia que eu conversei com a minha esposa, ela me disse que também estava procurando uma casa maior,
para morarmos e eu nem sabia disso. Ao mesmo tempo em que o Senhor falou comigo sobre uma casa, também colocou no coração dela o desejo de procurar uma casa maior para morarmos. O Senhor fez tudo perfeito, de uma forma que nem imaginava. Por isso repito, irmãos, creiam, pois vocês também receberão a sua bênção em nome de Jesus. Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas temos que nos entregar a Ele de todo o nosso coração e obedecer aos seus mandamentos, pois somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E mais uma vez a minha eterna gratidão ao meu amado pastor Henrique Lino e a Cristiane. Que Deus os abençoe. Para aqueles que já receberam a sua bênção, um aviso: não parem de buscar o Senhor para as suas vidas. Não deixe de praticar o Evangelho, pois quanto mais vocês buscam o Senhor, todos de sua casa serão alcançados. Não deem espaço para o diabo. Vivam em conformidade com o Evangelho do nosso Senhor Jesus, até o último dia das suas vidas. Não importa o que aconteça, permaneçam firmes, olhando para o alvo, Jesus Cristo. Amém. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situações de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e auxílio espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Este ministério tem obedecido o chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração.